no batizado a gente vai estar usando essa camisa de monitora? Aí eu falei para ela, não, camisa do batizado, vocês vão usar a camisa do batizado, mas de repente, quem sabe, eu mando fazer lá escrito monitora para você, entendeu? E aí, assim, só para a gente abrir a mente, sacou? Porque são elas que me ajudam. Na última aula, eu tava de gracinha com as crianças menores, elas chegaram e falaram, mestre, será que dá para parar? Porque está atrapalhando aqui esse momento. Eu falei, então dá um processo de empoderamento, né? Assim, mas no sentido real da palavra, sacou, velho? Não é esse empoderamento que as pessoas estão pregando hoje em dia, que é meio tênue essa linha, entendeu? Mas, assim, as crianças começaram a assumir um papel incrível, gente. Incrível, elas organizam a aula. Eu chego, a sala está toda pronta, está limpa. Aí elas botam as crianças em fila por faixa etária. Elas, porque acompanham o que a gente faz, tá? Então, é o papel de protagonista que o laboratório criativo proporciona para cada um. Porque essa brincadeira que a Nina falou nada mais é do que o chefinho mandou, lembra? Chefinho mandou botar a mão na cabeça, todo mundo bota a mão na cabeça. Chefinho, quem não brincou disso quando era criança, né? Nós aqui. Chefinho mandou botar a mão nos ombros, agora o chefinho mandou correr, entendeu? Então eu faço isso também com a capoeira. O mestre mandou isso, o mestre mandou aquilo, né? O mestre pediu para fazer isso, enfim. Então, cria-se muitas possibilidades, tá bom? Eu só queria que vocês tivessem o entendimento disso, beleza, pessoal? Vamos para frente. Vamos lá? Pacheco, pode ser você, amigão? Vamos botar o Pacheco aqui para o nosso time. Vamos lá. Aí. Boa, Pacheco. Posso começar, mestre? À vontade. Beleza. Rapaz, eu tô aqui imaginando como é dar aula de capoeira no berçário, trocando fralda. Sério mesmo. O trem tá a mil. Eita, mestrão, tá doido, é muita coisa. Olha só, a minha aula é um pouco diferenciada, no sentido de que, pelos dias que eu dou aula, e também o espaço que eu tenho aqui na comunidade, né? Eu não posso separar a criança de adulto. Então, eu consigo trabalhar, né, com o cando, de cando a caducando. Então, a primeira coisa que eu faço é acolher, né? O acolhimento. Então, eu sou um cara que eu sou muito afetivo. Então, eu pego na mão, eu dou o salve. Tem gente que gosta de abraço, a gente abraça. Tem gente que gosta de pegar na mão, a gente pega na mão. Mas nunca deixar de ter essa conversa, esse olho no olho, né? E passar essa confiança para os meninos, né? E aí eu faço uma brincadeira que eu vi um tempo atrás na internet, cara, que é muito interessante. Eu tenho uma cartolina e nessa cartolina eu tenho 4 etapas. A primeira etapa é um aperto de mão. A segunda etapa, se eu não me engano, é fazer careta. A terceira etapa é um abraço e a quarta etapa é dançar. Então, eu coloco uma criança aqui de frente, faço uma fila, então eles vêm, escolhe um, quem escolheu aperto de mão, pega na mão, quem escolheu careta, faz careta, quem escolheu a dança, faz a dança, quem escolheu o abraço, dá o abraço. A partir daí, eu consigo identificar, eu consigo observar a facilidade de cada um, quem gosta do quê, a maneira de se expressar, a facilidade em poder falar com pessoas, né? E eu uso sempre um tema do seguinte: movimentação, lateralidade, coordenação motora e psicomotricidade, para frente, para trás, para cima, para o lado, dentro da capoeira, dentro de todo um contexto ali que a gente faz, né? E aí a gente procura fazer isso na ginga, no aquecimento, que o mestre Foca deixou bem claro aí, a questão de alongar, aquecer e deixar transparecer para eles qual a importância de um aquecimento, de um alongamento, para que serve isso em tal movimento, para que serve isso na capoeira, na vida. Então, a gente usa muito isso, né? Em todas as aulas. Então, como eu dou aula para criança e para adulto, eu trabalho o coletivo, que deu uma travada aqui na internet, eu trabalho o coletivo, né? A questão de todo mundo se entrosar, seja pequeno, seja grande, e quando eu faço alongamento, aquecimento, todo mundo junto, aí eu separo a galera, separo o pessoal. Os pequenos vão para um canto, os maiores vão para o outro, e aí eu consigo dividir, porque eu tenho alguém
me dando um suporte lá, certo? O objetivo geral, dentro dessas questões que eu falei, que é a vivência, o conhecimento, eu vou falando de capoeira, eu vou falando o que é a capoeira, para que serve a capoeira, qual o nosso objetivo ali, certo? E vamos lá, objetivo específico, que é aquilo mais detalhado. Eu pego uma criança lá de 3 anos, 3 a 4 anos, e aí eu falo assim, essa é a direita, essa é a esquerda, você não vai esquecer mais, próxima aula eu vou te cobrar. E aí eu vou cobrando. Aí eu falo assim, levanta essa perninha direita. Aí ela levanta a esquerda, eu falo, não, é a outra direita. Aí ela levanta a direita. Então, isso, para mim, já é uma evolução. É um objetivo específico para aquela criança. Quando eu pego o maior, que eu vou fazendo a movimentação, eu consigo fazer a correção, porque ele já tem um entendimento melhor. Com a criança, eu vejo a evolução quando ela atende o que eu falo. O que eu faço, ela quer fazer. Então, para mim, isso é um processo de evolução com a criança. O maior, não. Eu consigo fazer ali já na correção. Certo? Cadê os vídeos específicos? Vamos lá. Questão dimensão conceitual. Pegando aqui o que a mestranda Manduca, a contramestre Manduca passou para a gente. Dimensão conceitual. O que se deve saber? Né? Quando eu estou dando aula, por exemplo, eu tenho uma senhora lá que ela, no início, ela quis ir para fazer só o funcional, um aeróbico. Pô, bacana, bacana. E dentro da capoeira, eu fui fazendo algumas movimentações de capoeira, né, para ela entender que tem o aeróbico, tem o funcional fazendo um movimento. Hoje, elas querem fazer o funcional, quer fazer o treino todo de capoeira com a gente. Então, eu consigo explicar para ela eu consigo passar para ela o que eu tenho que fazer, né? E explicar para ela cada detalhe de cada movimento. Nesse meio termo, com as crianças lá, eu pego um pandeiro, eu pego um atabaque, né? Eu vou trabalhando aquela inclusão de todos, como a Nina falou. Como é que eu vou conseguir a atenção desses meninos? Então, eu tento cansar eles, porque eu trabalho com a galera no nível de hiperatividade lá em cima. Eu tenho alunos autistas de nível muito alto. A Nina vai poder falar isso aí também. E assim, eu tenho que saber trabalhar. Então, eu trabalho a inclusão. Eu tenho um aluno autista que ele está olhando para mim, concentrado, mas ele está apático, que a mente está lá na lua. E eu tenho um outro que ele já está correndo a 2 quilômetros de distância e eu tenho que estar atrás dele. Então, eu tenho que tentar fazer essa junção para trabalhar com os dois. E graças a Deus está funcionando. Aí eu consigo colocar eles na roda, eu consigo colocar eles na roda, eu pergunto o nome, eu falo, faz a segunda base, levanta a mãozinha para um lado e para o outro, levanta a perna e segura, no movimento de bênção, aí segura, 3 segundos, 4 segundos. Então, você já consegue ver um processo evolutivo. E aí, vamos partir para dimensão procedimental. O que se deve saber fazer? Eu vou voltar de novo para a galera maior, porque eu já fiz isso com os pequenos lá. A ideia é essa, a evolução deles está acontecendo. Devagarzinho, mas tem progresso. Os maiores eu já consigo dar um arroxo, consigo trazer mais para mim ali, que é o quê? É a prática. Como executar? Eu falo assim, vamos fazer um martelo. Tem base, o martelo é um movimento de 90 graus. Se ele passar de 90 graus, ele já perde a força, ele perde o objetivo. E aí eu falo assim, vamos fazer o movimento. A perna da base ela tem que dar um giro, senão você arrebenta seu joelho, vamos lá no ligamento cruzado, aquela coisa. Eu consigo executar e eu quero ver cada um fazendo. Quando eu vejo que tem a falta de coordenação, aí eu vou assim, levanta a perna, encolhe, a perna que está na base gira, só gira a perna. Girou, agora volta. Beleza, conseguimos achar o movimento. Agora vamos aperfeiçoar. É devagar, é treinando, é indo, é tranquilo. Então, eu vou conseguindo elaborar esses movimentos dentro do mesmo propósito que eu tenho com os pequenos, só que lá eu vou falar uma outra língua, né? E aí aqui não, aqui eu já vou falar assim, olha, cara, tem que fazer, vamos treinar. Então, se o problema é com a direita, então vamos treinar a direita. Vamos lá, então. E
A minha duração de aula, mestre, cara, como eu dou aula terça e quinta, eu pego de 7 às 9. Como eu tenho que dividir turma, então eu consigo trabalhar tranquilo esses horários, entendeu? E aí, no final, eu junto todo mundo, que recursos materiais. Quais são os recursos materiais? Eu uso sandália para dar martelo, sabe? Eu uso um cabo de vassoura para fazer movimentação, eu uso a corda para fazer ponte, esquiva para um lado e para o outro, faz a por cima, por baixo, pula a corda que eu aprendi. Não é que eu aprendi aqui, a gente não tinha essa noção e eu peguei essa ideia aqui no curso e estou executando com a galera. E está muito bom, graças a Deus, porque essa questão de... Eu tenho um aluno que ele não consegue pular. Quando ele pula, ele cai. Cara, vocês não têm noção. Então, aliás, lógico que você tem noção, com certeza. Então, eu tenho um aluno que... E com a corda, eu consegui fazer isso devagarzinho, fui criando uma autoconfiança, autoconhecimento, né? E é isso. E a avaliação. A Nina expressou muito bem aí, que eu junto todo mundo, gosto de trocar uma ideia, porque vai além da capoeira mesmo, vai muito longe, a capoeira ela é sinistra porque ela abrange muito isso aí. Eu troco uma ideia, eu quero saber como é que está em casa, quero saber como é que está na escola, porque eu falo, não adianta ser bom de capoeira, ser muito bom de capoeira e não ser um bom filho, não ser um bom aluno, não ser uma boa pessoa, não respeitar as pessoas. E aí, cara, eu vou começando a entender e vou começando a observar, porque eu tenho todos os níveis de aluno que vocês imaginarem, devido à comunidade que eu moro, questão social, cultural. Poxa, eu tenho um aluno que, cara, que quer se matar, eu tenho um aluno que se mutila, eu tenho um aluno que está usando droga e eu tenho que trocar essa ideia com ele no final da aula, ou antes, ou um dia depois, porque eu amo fazer isso. Então, eu vou pegando. Já teve caso que eu tive que trazer um profissional da área, da Nina aí. É bom usar a Nina como exemplo, né? Porque ela é fera. E de trazer para poder trocar uma ideia. Então, eu consegui isso também. Mas eu procuro juntar essa galera, trocar essa ideia, conhecer. E é isso. A avaliação cada um tem sua avaliação individual. Eu trabalho a autossuperação para depois trabalhar a competição. Porque a pessoa, no meu entender, eu preciso competir primeiro comigo. Eu competindo comigo, aí eu vou para frente. Então, é autossuperar. Vamos superar os limites, os valores, a aproximação. E é isso, mestre. A minha aula é basicamente isso, cara. De vez em quando eu sou um pouquinho xarope, sabe? Mas é pro bem de todos e vamos que vamos. Então, pessoal, vamos lá. Vamos fazer uma reflexão aí em cima do que o Pacheco acabou de nos transmitir. Inicialmente, em relação à questão das faixas etárias, né? Muitas vezes hoje, se você me perguntar assim, as aulas são específicas, óbvio, né? A aula para criança é aula para criança, a aula para adulto é aula para adulto, né? Existe essa diferenciação na metodologia que você vai empregar, na maneira que você vai falar, né? A forma que você fala com a criança jamais vai ser a forma, igual o próprio Pacheco colocou, jamais vai ser a mesma forma que você fala com um adulto, é totalmente diferente, né? Mas aí entra a questão seguinte, temos que nos adaptar. Então, o Pacheco ele possui um espaço físico, no qual ele tem a disponibilidade de um horário, certo? De 19 às 21, que ele vai atender a comunidade inteira, né? E precisa atender as crianças e precisa atender ao público adulto. Então, a primeira coisa positiva nisso é que ele tem pessoas que estão auxiliando ele ali naquele momento, que possibilitam o quê? Mesmo sendo dentro do mesmo espaço físico, ele consegue separar esses públicos, certo? O processo de aquecimento muitas vezes pode ser um processo incomum, né? Mas o processo de condução da aula, ele tendo a condição de separar esse público, colocar um instrutor, um professor que ele está ali supervisionando, trabalhando com as crianças, e enquanto ele está com os adultos, ou vice-versa, é muito importante isso, porque as abordagens elas são bem distintas, né? Bem diferentes em todos os aspectos, né? Se a gente parar para pensar, e eu já comentei isso aqui anteriormente, o que acontece? Antigamente, a criança do treino era assim, o filho do Pichote e a filha, igual a gente estava lá no Guará, chegamos e estavam lá. Pô, se a gente pegar na década de 90, 2000, a criança que tinha dentro do treino era o filho do professor, cara.
dificilmente uma outra criança ali. Eu chegava para treinar no Sesc da 913 Sul, lá na época do Grupo Adilson, você chegava, eram 60 capoeiristas adultos, não tinha nenhuma criança, certo? E quando aparecia uma criança, era aquele filho de alguém que aparecia lá, o pessoal ficava brincando durante a aula, né? E assim, os tempos foram mudando nesse sentido, né? De a gente ter que se adaptar à realidade, que é receber essa criançada, né? Criar um ambiente específico, uma maneira específica e metodológica de dar aula, né? Uma coisa que o Pacheco colocou muito interessante, antigamente você pegava uma turma de 20 crianças, tinha uma criança autista. Quando tinha. Hoje você pega uma turma de 20 crianças, tem 5, 6 crianças com algum tipo de transtorno. Autismo, TDAH, enfim, algum tipo de transtorno que vai ser o tema da Nina na próxima aula, vai ser justamente sobre isso, né? No nosso encontro no mês de outubro, a gente vai falar sobre isso. Porque antigamente, pô, você chegava, era uma, quando tinha, e olhe lá. E hoje não, cara, você pega um grupo grande, que é a coisa já do mundo moderno mesmo, né? Que antigamente diagnosticava o quê? Ah, esse menino está fazendo besteira, chinela nele, pum. Hoje em dia, esse menino está fazendo besteira, ele é psicólogo, tem 500 transtornos. Aí, uma coisa que eu acho interessante e que vale a gente pontuar aqui é qual é o procedimento que nós temos hoje com as escolas. Quando a gente pega uma turma, a gente vai até a coordenação e pergunta assim, tá, tem como você passar uma listagem? O Arvense, que é uma das escolas que a mestra Sueli e a Manduca trabalham, elas fazem isso muito bem. No início de cada semestre, eles mandam uma relação das crianças e qualquer criança que tenha alguma coisa de peculiaridade diferenciada está ali do lado junto com o laudo, entendeu? E muitas vezes isso não acontece. E a gente assume o papel de ter essa percepção, chegar na coordenação e falar: você já observou o comportamento dessa criança? Eu tenho aqui no Pitiguari, no Coque, uma criança que toda aula ela vai e faz cocô na calça, cara, e o menino já é grande. Toda aula ele faz isso. E aí, tipo, aí já vem a questão do bullying. Aqui aquele ali é o cagão da escola. Toda aula ele está cagando na calça. Aí as crianças já começam a rotular ele como o cagão da escola, enfim. Então a gente tem que ter muito cuidado, né, em perceber essas questões e muitas vezes buscar até mesmo, né, o auxílio de um profissional, como o Pacheco colocou bem. Pô, isso aqui está fugindo da minha alçada. Eu preciso de uma pessoa que seja mais experiente no sentido de aconselhar e nesse encontro eu estar presente e poder escutar, né, a abordagem que a psicóloga fez, né, que a psiquiatra, enfim, né, muitas vezes envolve o conselho tutelar. Pô, é uma série de situações que se apresentam aí durante as nossas aulas. Então, vale a gente ficar bem atento em relação a isso, tá? E como é bom que cada um possa se expressar, porque cada um que fala surge um viés, surge um nicho diferente que a gente pode estar explanando em cima disso, tá bom? Muito legal, Pacheco. E eu vejo aí que realmente você educa com seriedade, né? E ter essa responsabilidade relacionada a isso tudo é muito, muito positivo, tá bom? Parabéns. Vamos lá agora, vamos para o Pajé. Pajé, está pronto aí? Deixa eu abrir aqui o. Ô, mestre. Deixa eu botar aqui, deixa eu passar aqui rapidamente. Espera aí. Remover aqui, Spotlight. Spotlight everyone. Everyone está aí, Pajé. Vamos para cima. Tá dando pra ouvir legal? Tá sim. Tá meio baixo, mas está dando para ouvir. Então, mestre, o meu plano de aula vai ser em cima de um trabalho que eu vou fazer com eles, né? Dia 1º de outubro, vai dar num sábado. Eu venho avisando para eles isso já tem um bom tempo, então eles estão bem tão loucos para ver logo essa aula, né? Que é o meu plano de aula vai ser, o tema é berimbau reciclável, com o objetivo, né, mostrar para os alunos como podemos criar instrumentos da capoeira com materiais recicláveis,
E o específico é criar um berimbau com materiais recicláveis, né? Na dimensão conceitual, conhecer a maneira correta de executar a fabricação e montagem do berimbau. Dimensão procedimental, vivenciar os fundamentos do berimbau reciclável. Dimensão atitudinal, valorizar o local de realização da oficina e respeitar os colegas durante a realização da oficina. Duração de aula, eu acredito assim, como vai ser a primeira vez que eu vou fazer com as crianças, não, a maioria tudo de 12 anos abaixo, poucos têm 13, 14 que tem a coordenação melhorzinha, mas para a questão de berimbau reciclável, eu botei de 15 a 20 minutos cada aluno, né, dependendo de alguns materiais que a gente ainda gastaria uns minutinhos a mais. Nos recursos de materiais, os materiais necessários, eu gastaria 1,5 m de cano PVC, garrafa PET, né, ou balão. No caso, até voltaria lá na questão da duração de aula, se a gente for fazer a cabaça com garrafa PET é de um jeito, com balão já é outro, que teria que usar cola, jornal, né, até esperar secar, cortar tudinho. A gente gastaria um tempinho a mais também. O cabo de vassoura, arame, durex colorido, barbante, a baqueta, né, que seria o palito de espeto sem ponta, e a pedra, né, que ficaria no lugar do dobrão. As ferramentas, né, que seria serra, martelo, prego, faca, tesoura e alicate. Aí esse, no caso, para adulto, né, para o adulto já ficaria melhor. No caso da criança, eu já vou levar tudo no ponto, né, de colocar, por conta deles, né, mexerem com esse tipo de ferramenta. Então já vou tudo já meio caminho andado, né, e explicar para eles como colocaria o arame, né, e trabalhar mais com ele, né, na verdade, vou trabalhar com eles junto mesmo, seria a criação da cabaça também, né, que eu vou fazer com balão e jornal e cola. Legal, legal, Pajé. Inclusive, o que acontece? Ó, o Giba até colocou que gostaria de participar dessa aula. Eu vou fazer uma sugestão para que a gente combine no encontro que vai ter voltado para a musicalidade, para que a gente possa, para que você possa conduzir esse processo, tá? Nesse encontro, poder compartilhar, né, com as pessoas aqui a maneira de se criar esse berimbau reciclável. Eu criei há um tempo atrás um projeto chamado Melodia Sustentável. Qual que foi a ideia do projeto Melodia Sustentável? Foi justamente que cada graduado, antes do batizado, foi uma tarefa, na realidade, tá? Cada graduado, antes do batizado, o pessoal que ia pegar essa corda mais elevada, de corda verde para cima, depende também do grupo, né? Cada grupo tem a sua graduação, mas, enfim, de graduado para cima, cada um apresentasse um instrumento reciclável. Cara, saiu cada instrumento. O pessoal fez pandeiro com chapa de raio-x, entendeu? Então, foi cada instrumento assim, incrível, foi uma riqueza tremenda, enorme, tá bom? Então, eu vou até já deixar aí a proposta, tá, Pajé? Para quando a gente for falar de musicalidade, que a gente coloque dentro desse encontro, que você possa trazer para as pessoas a fabricação desse berimbau reciclável, tá bom? Vai ser muito legal aqui para o grupo a gente poder compartilhar essa experiência. Show de bola. Beleza? Muito legal isso, tá, pessoal? Porque é o seguinte, quantos berimbaus a gente já viu de lata de Nescau, né? Aí esse processo de fazer com balão, que você faz a colagem por fora, né? Depois estoura o balão, enfim, estou fazendo um spoilerzinho aí, mas é porque eu já vi algo nesse sentido e fica muito bom, tá? Então já está a sugestão, e para o nosso encontro relacionado à musicalidade, a gente vai trazer o Pajé para fazer isso aí. Simbora. Então vamos lá. Cachorro Louco não teve lá, né, no plano de aula. Eu vou expor aqui agora para vocês o plano de aula do Giba, tá? Porque o Giba tem
essa questão da dificuldade em relação a poder estar falando, e ele me passou aqui, eu vou abrir o celular para poder passar esse plano de aula dele, tá bom? Ele me passou o plano de aula aqui, galera. Então é o seguinte, o tema do plano de aula dele são os golpes e a ginga, tá? Vamos lá. Questão 2, né, no caso, objetivos. Objetivo geral: formar duplas e colocar um elástico preso na cintura das mesmas, passando um pé por cima do elástico e depois o outro, e termina uma de frente para a outra, certo? Objetivos específicos: mostrar para a criança que ela pode executar o movimento. Questão 3, conteúdos. Dimensão conceitual. Ele falou aqui que sempre faz uma demonstração com algum aluno e, com isso, ele consegue despertar o interesse dos outros pelo movimento. Tá? Dimensão procedimental. Observar se as técnicas estão sendo executadas de forma correta, sempre avaliando as habilidades de cada aluno. Dimensão atitudinal. Ele fica observando em cada aula, né? Fica observando como cada dupla vai executando o exercício, sempre elogiando e valorizando cada um. A duração da aula de 30 minutos, o recurso material utilizado são os elásticos, né? E, no final, a avaliação, ele faz uma roda para poder fazer as observações e os devidos elogios de desenvolvimento, né? Sobre o desenvolvimento de cada criança durante a aula. Então, em cima desse plano de aula do Giba, é importante pontuar o seguinte, pessoal: nem sempre a nossa aula precisa necessariamente ser lúdica, certo? Não é sempre que precisa, né? A gente pode ter uma abordagem um pouco mais, vamos dizer, tradicional, que não vai poder ser sempre assim, mas ela pode ser mesclada, né? Pode sim ser mesclada. Aqui, no caso, ele já está trazendo, na questão do material utilizado, o elástico, que já cria um diferencial, né, na aula, né? Cria um diferencial bem legal, que é executar esse movimento por cima do elástico, prendendo, enfim, nas crianças, né? E ele colocou uma coisa importante, que a Nina também colocou lá, que é a acolhida inicial e a acolhida final, né? Eu também sempre faço isso, gente. Todas as minhas aulas, quando as crianças chegam, antes de começar qualquer movimento, qualquer processo de aquecimento, certo? O que a gente faz? Senta as crianças, explica o conteúdo da aula. Ô, galera, hoje nós vamos trabalhar isso, que vai servir para determinada movimentação, né? Eles já ficam cientes do que vai ser feito. E, ao final da aula, essa troca de ideia também é muito importante, entendeu? O Giba colocou, né, para mim, em off aqui, que ele tem uma dificuldade em relação à criação do plano de aula, né? Aquela coisa toda. E eu falei para ele, por isso que, quando a gente colocou esse tema nos nossos encontros, que é quando a gente colocou lá, plano de aula, tem A, tem B, o pessoal está pedindo para me colocar como principal. Espera aí rapidinho. Só um segundo. Aí o pessoal, quando a gente colocou lá, em termos do conteúdo, né? Plano de aula tem A, tem B e tem C. Por quê? Porque geralmente você vem com plano de aula, mas para uma turma funciona, para outra turma não vai funcionar, entendeu? Então é importante que a gente tenha esses mecanismos, né, que nos possibilitam que a gente faça abordagens diferentes, e aí entra aquilo que a Nina falou, que é a palavra improviso, gente. Pô, estou passando uma aula, tá todas as crianças reclamando, aí faz um movimento, aí começa a inventar. Não, estou com dor de barriga. Não, minha cabeça começou a doer. É porque algo não está legal na tua aula, cara. Não está despertando o interesse devido, entendeu? Não está estimulando a criança a querer participar. Porque quando a criança chega na tua aula e fala assim, ó, professor, não, eu estou com dor de cabeça. Aí
Lógico que isso pode ser verdade, né? Ela pode realmente estar com dor de cabeça. Mas muitas vezes pode ser um migué do caramba, porque tua aula tá chata pra cacete. E aí, pô, a criança já dá logo aquele, não, pô, começou a me dar uma dor de cabeça, posso sentar ali um pouco? Entendeu? Então, a gente tem que ter esse discernimento e saber interpretar o comportamento humano. Vou falar uma coisa aqui para vocês, ó, rapidamente. Eu chego e encontro uma pessoa, e aí a pessoa, né, tudo bem, professor, isso e aquilo. Não, e a capoeira, né, e tal. Aí eu começo a falar, né? Não, a capoeira é legal, trabalho em tal escola. Aí a pessoa começa aqui, ó. Ah, aham, sei, tá. Aí mexe no celular, pum, isso aqui e tal. É o comportamento do ser humano, você já vê que aquela pessoa ali está pouco se lixando do que você está falando. Está entrando por aqui, está saindo por ali. Aí, rapidamente, sabe o que eu faço? Eu desconverso também. Pô, então tá legal, valeu aí, pá, isso, aquilo. Porque ali eu vou estar gastando meu tempo, meu gogó, e vai, ó. Sabe? É isso, né? Eu estou vendo o Sabugo acenando a cabeça assim, falando, pô, é verdade. E é a real. É a real. Porque, sabe por quê, gente? A maioria dos seres humanos só se interessam quando tem alguma coisa que vai beneficiar ele, né? Ou a pessoa é importante. Eu encontro lá um cara que eu sei que é cirurgião plástico, cheio da grana, ele começa a falar, você pode estar pouco se lixando para a cirurgia plástica. Mas só o fato daquela pessoa ser cheia da grana, ser importante, isso, aquilo, a pessoa fica lá, pois é, aham, sei. Entendeu? Então, é difícil. O comportamento humano, a gente tem que saber interpretar. E várias vezes isso acontece comigo. Essa semana mesmo aconteceu. A pessoa começou a me perguntar um negócio de capoeira, aí eu comecei a falar, quando eu vi, ela ficou interessada 30 segundos. Quando deu 35 segundos, ela já não estava nem marchum. Aí sabe onde foi isso? Não posso nem falar, porque senão vai queimar meu filme aqui. Mas porque tem a ver com o nosso projeto. Mas o que rola? Eu não vou poder falar que está gravado, vai que escutam lá, sei lá, e assistem, né? Enfim, mas rolou essa semana numa reunião comigo, cara. O cara começou a me abordar quando eu comecei a falar para ele, ó, disso eu entendo, peraí, pum. Aí ele começou a escutar, aí rapidamente, quando eu vi, ele já estava mexendo aqui, já estava anotando. Não, então vou anotar aqui o negócio. Ah, tá bom. Estou vendo o tanto que importa para você. Não, mas legal, tá na boa. Muito obrigado aí por ter me recebido, valeu, vamos para cima. Tá? Então, é importante essas questões aí, igual o Giba colocou. E outro ponto fundamental, pessoal, é enaltecer. Eu treinei com o mestre Adilson há um bom tempo, né? Aí o mestre Adilson descia no treino, quando ele chegava, todo mundo, né, treinando, e pô, o mestre Adilson está aí. Ele já não dava aula habitualmente, era de vez em quando, né, que ele aparecia para dar aula. E aí o que rola? Quando ele chegava no treino, meu irmão, neguinho treinava daquele jeito, sabe? Que era aquele jeito mais, tipo, mais dedicado possível, papapá. Por quê? Sabe por quê? Porque ele não elogiava ninguém, velho. Coroa passava o treino inteiro ali, passava você, pum, não elogiava ninguém. Quando ele parava e te fazia um elogio, igual uma vez eu estava treinando minha lua de compasso, né? E aí ele passou, mexendo no bigode, foi para um lado, foi para o outro, não dava moral para ninguém assim, no sentido de elogiar, porra nenhuma. Hoje em dia está mais velho, elogia todo mundo, mas quando era lá no passado não tinha isso. Sabe o pai, quando vai ficando mais velho, mais sentimental, igualzinho. E aí o que rola? Ele passou por mim e falou assim: estou vendo que minha lua de compasso eu estou deixando herdeiros. Só falou isso, sacou? Pô, quando ele falou isso para mim, cara, foi uma coisa assim de outro planeta. Por quê? Porque de 500 treinos ele elogiava uma pessoa e nunca mais elogiava ninguém. Então foi maneiro. Massa, levo para mim até hoje. Isso aconteceu há mais de 30 anos e eu levo para mim até hoje. Entendeu? Só que você pontuar, enaltecer, pô, que AU legal, pô, o seu AU foi bom. Aí a criança vem te mostrar, você demonstrar interesse, né? Não, legal, mostra aí para mim. Pô, no final do treino você já está cansadão, aí a criança vem, não posso fazer uma bananeira. Aí você, não, faz no próximo treino. Quem nunca passou por isso, né? Quem nunca passou por isso? Não, faz no próximo treino. Próximo treino você me mostra isso aí. Entendeu? Então, isso aí acontece e é a hora que a gente tem que
dar um gás final e falar, não, mostra aí, e dar aquele elogio, incentivar, falar, pô, isso está massa, muito bom, continua dessa maneira, entendeu? Que isso é positivo. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Tem mais alguém em relação ao plano de aula aí, gente? Rafa Gomes ficou de apresentar. O Pichote já está pronto aí, tá vendo? Tá bom, é assim. A gente vai falando e ele já. Oi, oi. Lucas chegou aí, vamos lá, deixa eu botar aqui o Pichote. Espera aí. Rapidão. Remove. Igual a garota do inglês aí, Messi. Agora eu tô desenrolando aqui. Ó, Spotlight for everyone. Meu amigo. Aí. Não tem essa não. Vamos embora. Massa. Então, vamos lá. Então, como eu não participei da última aula, e aí eu já fui pegando o que o pessoal foi falando aqui, e claro que... E aí eu fui montando o meu. Então, deixa eu pegar minha cola aqui. Então, o tema que eu coloquei foi a musicalidade rítmica. O que acontece? Quem me conhece aí, eu toquei muito tempo samba, pagode aí por Brasília, e fiz muito tempo também aula no Clube do Choro. Então, eu tenho um pouco do ritmo, isso aí, e algumas vivências que a gente vai passar na capoeira, e normalmente eu sempre levo para as crianças um pouco dessa parte rítmica para eles. E desde que eu acho que ainda, não sei se eu era graduado já, eu cheguei numa escola onde foi que eu vi a importância, na época eu já tocava, mas não estudava na época, acho que música ainda. E a gente ensinando as crianças a tocar atabaque, enquanto o meu mestre estava dando aula para as crianças. Uma criança chegou para mim e falou assim: tio, eu posso te mostrar como é que eu aprendi a tocar o que aí eles chamam o tal do café com pão, né? Café com pão, café. Aí naquilo lá me despertou, eu falei, cara, olha só, cara. E isso assim, parte da criança que vem para o adulto, o professor ali, eu que estava em formação na época, muitos anos atrás. E só que isso aí vem. Então, e aí eu vejo que, por eu já ter estudado música, eu vejo a importância da musicalidade, porque também me incomoda muito quando o ritmo não está bom na roda. Isso aí, eu sou um cara que eu tenho um ouvido muito aguçado, eu consigo fazer a divisão, quero escutar só o pandeiro, só o atabaque, só o bumbo, eu consigo ter essa percepção por conta do estudo da música que eu tive, e isso eu tento levar para as crianças. E aí o meu tema foi musicalidade rítmica. O objetivo geral é trazer para as crianças outras formas de trabalhar o ritmo. O específico é mostrar que as crianças as variações rítmicas, principalmente da palma, porque é o primeiro ritmo que ela aprende na capoeira, é a palma. Então, e isso trazendo o som com a boca, trazendo com as mãos e trazendo com os pés. Então, quando isso no tempo que eu estudei no Clube do Choro, foram 4 anos e pouco de percussão, lá a primeira coisa que a gente aprendia, o som era pela boca. Enquanto você não tinha a noção do som na boca, você não conseguia trazer para o instrumento por conta das variações rítmicas que a gente tinha lá. E isso eu tento fazer isso também, tanto no berimbau como no pandeiro, no atabaque, para que a criança consiga primeiro compreender. Que a fala dela, ela fala, já está lá depois, 24 anos, já sabe falar, então você consegue levar para ela já o ritmo. E depois tentar trazer para ela o ritmo na boca, né? Depois com o corpo. Então, esse é o objetivo específico. Aí eu vou falar um pouquinho das questões, depois eu vou falar como é que eu faço a aula. Então, a dimensão conceitual, a palma da capoeira é o primeiro ritmo percussivo que a criança aprende, e que é um elemento importante para a formação de uma roda da capoeira. Né? O procedimental, eu trazer para a criança que o corpo pode ser percussivo, vivenciar diferentes movimentos relacionados ao ritmo, e introduzir o ritmo de uma forma diferente para ele, não só na palma ou no que ele vê ali da capoeira ali. Ele pode batucar em na casa dele toda, como eu sempre fiz a minha vida toda. Qualquer coisa que fazia o som para mim, eu estava batucando ali. Atitudinal é a valorização da palma na capoeira, porque ela é muito importante.
né? O entendimento do ritmo corporal, o entendimento do ritmo na roda de capoeira e o papel dos instrumentos na capoeira. Por que que eu coloquei também os instrumentos? Então, a aula, quando eu começo, é todo mundo sentado e a gente começa a fazer o ritmo da capoeira. Então, primeira coisa, palma da mão. Depois eu começo a variar, fazendo com estralos. Daqui a pouco eu estou batendo no chão. Então, fazendo só o ritmo mesmo. 1, 2, 3. Aí, ó, 1, batendo no chão. Aí, depois dessa variação, começa a bater com o pé. E eu faço pé e mão, pé e estralo, pé e boca e mão, boca e mão. E a gente vai fazendo a variação e brincando com eles. Claro que você sabe que tem aquele que é muito bom, tem aquele também que não vai conseguir, mas você está sorrindo ali, você quer tentar trazer ele para dentro do ritmo da capoeira. E aí a gente vai brincando. Depois a gente, sentado, a gente levanta, começa a bater nas pernas. Aí eu já fiz também batendo na mão do amigo. Então, o amigo tem que estar correspondendo. Então, isso é muito legal, porque fica uma zoação entre eles, e eles não conseguem. E aquele que tem o ritmo fica se incomoda, e a gente começa a mostrar para ele a importância do conjunto ali, da roda, e todo mundo está trabalhando no mesmo ritmo. E depois eu passo uma fase, eu levo cachixi, muito cachixi, pandeiro, e bagogô, e aí eu distribuo, porque depois do 1, 2, 3, a gente começa a tentar trabalhar com eles já dentro dos instrumentos. E a gente vai revezando, e o atabaque também vai revezando. Em todos eles, todo mundo passa por todos os instrumentos, e normalmente eu conduzo ali, fico no meio com o berimbau para tentar dar o ritmo para eles tentar já começar a fazer, linkar tanto a palma e o que ele está fazendo no pandeiro, no agogô, no atabaque. E a gente finaliza com a roda. Aí, finalizar com a roda, a gente batendo palma, aí começa a cantar, só eles batendo palma, e aí eu vou variando com eles, fazendo a brincadeira, e a gente vai cantando, e depois a gente joga na roda, e o melhor que estava ali no pandeiro, o melhor que estava no atabaque, no agogô, a gente encaixa ali, e o restante ele forma, porque a nossa roda é um conjunto, né? A palma também faz parte dela, então, e a gente mostra a importância de todo mundo ali. E normalmente a duração das minhas aulas são 50 minutos, 51 horas, então eu consigo fazer essa duração percorrer bem legal, dentro dessa divisão no chão, em pé, depois com os instrumentos e no final a roda. Então, normalmente divido em 4 partes. Os recursos que eu utilizo, então, o próprio corpo, cachixi, pandeira, gogô, berimbau, e finalizando a roda de capoeira, né? E essa avaliação eu não sei o que era, não, aí eu não preenchi. Mas aí seria isso, foi o que eu coloquei aí, um plano de aula, que seria a musicalidade rítmica. Vamos lá, maravilha, ótimo. Deixa eu dar uma pontuada aí no que o Pichote colocou. Então, pessoal, muito interessante isso, porque assim, uma das ferramentas que nós temos é justamente a questão musical, que diferencia a capoeira de qualquer outra luta, né? Qualquer outra luta não tem as possibilidades que nós temos, né? E trabalhando a questão musical, além de trabalhar o ritmo, a energia, você trabalha a coordenação motora fina, né? Uma série de outros aspectos também ligados às habilidades, né? Que são muito importantes. Na época da pandemia mesmo, o Pichote falou, né, que começa no estado de dedo, trabalha, bate palma, né? E muitas vezes as próprias crianças começam, bate pá, pá, pum, pá, elas mesmas vão criando outras situações, né? E vão diversificando isso. E quando a gente estava na pandemia trabalhando com as aulas online, nós fomos dar uma aula de atabaque, e aí eu falei, bacana, agora cada um vai na área de serviço de casa e traz um balde. Porque, pô, não é todo mundo que tem um atabaque em casa, né? Então, o que a gente fez? Cada um botou o balde e ali em cima do balde conseguiu reproduzir os toques do atabaque. E foi muito maneiro, entendeu? Foi muito, muito, muito legal. Essa semana a gente estava lá no colégio, né? E fizemos uma roda. Semana que vem a gente vai ter o batizado na escola salesiana, né? As crianças estão super ansiosas e tal. E a gente está trabalhando com roda e para que eles possam se preparar para jogar na frente das famílias, né? Sem inibição, porque muitas vezes, pô, tu trabalha, a criança é um curisco
Na aula, quando vê a família, trava na hora, né? Vem a vergonha, vem uma série de questões. E aí a gente fazendo a roda, em determinado momento, pedindo palma, aí você chega e fala, não, beleza, do Joaquim para cá é o lado A, do Matheus para cá é o lado B. Vamos ver aí qual o lado que vai estar batendo a palma mais forte, qual o lado que vai estar com mais energia. E aí você estimula aquela competição saudável. Pô, esse lado aqui tá melhor, hein? Aí o outro lado, pá, pá, pá. Não, pô, aquele lado agora está arrebentando, então vem. Então cria situações que são muito legais. E aí a mestra Sueli parou a roda em determinado momento, falou, não, mestre Foca, é porque quando você botar aqui agora a palma, e eles vão estar cantando o Lalaê junto. Cara, quando botou o Lalaê, foi uma ferramenta, foi um combustível, sacou? E as crianças, Lalaê, Lalaê, e aí começou aquela energia rolando, pum, pô, começaram a dançar, foi uma coisa muito maneira, né? E outra questão legal, no final da aula veio um menino, Davi Fleury, deve ter aí uns 7, 8 anos, né? Aluno nosso, e aí chegou e falou, posso bater? Eu tinha levado uma conga, né? Para fazer a roda. Aí ele, posso bater na conga? E aí o moleque instintivamente começou a bater e começou a rufar tipo um barra-vento, sacou? Papá, pum, pum, papá, pum, pum, papá, pum, pum, papá, pum, pum, papá, pum, pum. E aí a gente está trabalhando um maculelê para apresentar para os pais lá no início, e aí a Sueli já veio e fez uma proposta para ele. Davi, será que você quer participar na abertura de uma apresentação que a gente vai fazer? Ele automaticamente, né, falou, lógico, eu quero, com 7 para 8 anos, sacou? O moleque bateu no peito e falou, deixa comigo. Então, aí, o que a gente vai fazer? Já inserir ele diretamente na apresentação, o moleque já vai bater o barravento. Quem ensinou esse barravento para ele? Ninguém, velho. Ele bateu ali e foi escutando, foi instintivo e começou a bater esse barravento. Então, vale oportunizar, né, as crianças de ter essa integração e o aspecto musical, que vai ser tema de um encontro inteiro nosso, que agora a gente já vai trazer a musicalidade e os instrumentos recicláveis, né? E quem sabe lançar esse desafio aí, cada um conseguir produzir um instrumento reciclável para apresentar no aula. E assim, e é importante que quando a gente fala assim, pô, na próxima aula a gente vai apresentar os planos de aula. Aí muitas vezes o cara já é professor ou quer ser ainda e não aparece na aula seguinte por vergonha, sacou? Não, porra, na aula que vem vou ter que apresentar na frente de todo mundo. E a gente passa muito por isso na faculdade, na escola, né? Pô, na escola, quando eu era moleque, quarta, quinta série, o professor falava, não, semana que vem vai ter que apresentar o trabalho para a turma. Meu irmão começava a suar frio na hora, sacou? Na hora. E aí, olha o poder que a capoeira me deu de estar hoje conduzindo essa formação na frente de uma galera, sem a menor inibição, enfim, entendeu? Isso aí tudo que a gente vai trabalhando, né? São fatores psicológicos aí, mentais, que a gente vai trabalhando para dar coragem, entendeu? Se for se deixar ele falando, vai até amanhã. Não, nem sempre, nem sempre. Depende do assunto. Depende do assunto. E aí, enfim, então vale a pena a gente trabalhar esse lado, né? E muitas vezes você também chegar, né? O Giba está rindo de mim aí, né, Giba? E muitas vezes você chegar e assim, pô, tentei fazer um instrumento e não deu. Maneiro, legal, é isso aí, acontece, pô. Não rolou, sacou? Não rolou. Na próximo encontro, cada um vai apresentar uma música. Não, nunca fiz uma música na minha vida, não saiu nada. Tá massa, é isso, gente. Mas, ao mesmo tempo, a gente está te provocando a, pô, peraí, não consegui dessa vez, mas vou tentar na próxima, entendeu? Ontem a gente fez um sarau poeira, né, que foi um sarau de músicas de capoeira, e o Sabugo entrou lá com uma composição própria, né? Música show, cara. Cantou para a galera, todo mundo já, pô, essa música, já mandou a letra lá no grupo, né? E aí eu falei para ele, pô, libera aí para a gente cantar também, que nós vamos botar essa música na roda, entendeu? Porque a gente pode reproduzir o que é bom, a gente tem que reproduzir, entendeu, pessoal? Que eu acho importante, tá? Então, olha só, estamos concluindo esse encontro de hoje, né? Com todo esse conteúdo que foi apresentado riquíssimo, todo mundo se expressando legal, né? De maneira muito positiva, de maneira muito satisfatória, tá bom? Na semana que vem, a gente tinha um encontro
para falar de empreendedorismo, né? Mas na sexta-feira que vem, a gente vai estar realizando a roda de encerramento do projeto Zum 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 aqui na varanda, e vai ter um papoeira com o mestre Pombo de Ouro também. Então, estão todos convidados, tá? Quem quiser, puder vir participar aqui com a gente, no dia 23, aqui na varanda. Quem ainda não conhece a varanda, vir aqui para a gente jogar uma capoeira de qualidade, falar de capoeira, vai ser muito legal, né? E aí eu adiei esse encontro do empreendedorismo, que vai ser um tema muito interessante, e no dia 24, pela manhã, a gente vai estar realizando o... Vou mandar sim, manda a localização aí, beleza? Pode deixar, Giba, já comigo. E no dia 24, que é o sábado pela manhã, a partir das 9h30, a gente vai estar realizando o evento na Escola Salesiana. E aí nós vamos fazer uma abordagem para quem puder ir lá vivenciar isso, que é a questão de organização do evento, as possibilidades que nós temos, como que é a nossa pegada em relação à condução do evento com as crianças, a apresentação do trabalho para os pais, tá? Tudo isso vai ser lá uma vivência que a gente vai estar compartilhando e que vai ser bem legal. A gente preparou algumas situações que são muito legais assim, e que posteriormente o pessoal pode estar multiplicando, né, essas situações nos seus eventos, enfim, tá? Então, convido a todos. Sexta-feira nós temos aqui na varanda, a partir das 7h30, com a presença do mestre Pombo de Ouro, né, que vai estar aqui conversando de capoeira. Vamos fazer um axé dobrado aqui também. E no sabadão, esse final de semana, na realidade, a gente está lotado de evento, porque no sábado de manhã temos o batizado da Escola Salesiana. No sábado à tarde, a gente tem o aulão da Manduca de pré-batizado do Morro da Cruz, que vai ser no Jardim ABC, né, que faz divisa Brasília-Goiás. E no domingo de manhã é o batizado das crianças também do Morro da Cruz, do nosso projeto social lá, que é um projeto muito... É maravilhoso o projeto também. Enfim, a gente está com um final de semana repleto. Eu vou passar essa programação para todos lá no grupo, tá? Essa logística. E quem não puder comparecer na sexta, quiser ir no sábado, quem não puder comparecer no sábado, quiser dar um pulo lá no domingo, enfim, fiquem aberto aí o convite para todos, que vai ser muito legal estar recebendo vocês. E o tema empreendedorismo, a gente vai abordar no mês de outubro, e a nossa aula de fechamento do mês de setembro vai ser com o Alexandre Heller, que é o nosso fotógrafo aí, captador, cineasta, cinegrafista, tudo que você imaginar, que é voltado para as mídias sociais, tá? Aí a abordagem, como que você deve colocar o seu trabalho no Instagram, de que maneira você pode estar aumentando o número de seguidores, né? Enfim, hoje o empregador, quando chega lá para analisar seu currículo, a primeira coisa que ele faz é entrar na sua página social. A primeira coisa. Se você está postando foto sem camisa fortão, se você está postando foto com uma lata de cerveja na mão, tudo isso é avaliado, galera, tá? Tudo isso é avaliado, porque a vida das pessoas hoje está onde? Lá na sua página, no seu Instagram, seu Facebook, seu Twitter, enfim. E aí a gente vai falar também, conversar um pouco isso, a importância das mídias sociais para o educador, para o professor, né, nos tempos atuais, tá bom? E aí, em outubro, a gente vem com mais conteúdo aí também, top, top, top. Lembrando a galera que a gente vai até dezembro com esse projeto, tá? E no mês de dezembro, a gente vai realizar a entrega dos certificados e vai realizar uma semana inteira de palestras, aí com vários profissionais de diversas áreas também, e vamos trabalhar em cima disso aí. Beleza, pessoal? Tamo junto, beijo no coração de todos, tá? Espero que tenha sido tão válido para vocês quanto foi para nós aqui. E a gente se encontra na próxima semana com aquela energia de sempre. Que Deus aí nos dê saúde para encarar mais um final de semana maravilhoso e uma ótima semana. Show de bola, gente. Beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tamo junto, galera. Vou jogar tudo isso lá no grupo. Axé, mestre, axé. Axé, axé, Sabugo, axé, Pichote. Valeu, moçada. É, rapaziada. Até mais.